Webinars DGE, Direção-Geral da Educação do Ministério da Educação, divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa. Bem-vindos a mais um webinar da Direção-Geral da Educação, hoje dedicado ao tema Diferenciação Pedagógica. Temos como convidado o professor Dr. Pascal Paulos. É belga, tem 2 filhas, é professor do ensino básico desde 1977, pertence ao movimento da Escola Moderna Portuguesa desde 1986, quando chegou a Portugal. Neste momento é consultor da Fundação HCAN, onde integra a equipa de educação, é colaborador externo do Instituto Piaget e integra vários grupos de trabalho de professores do pré-escolar e ensino básico focados na diferenciação pedagógica. Muito obrigada pela sua presença. Nos próximos minutos falaremos sobre diferenciação pedagógica e desde já passo então à primeira pergunta. Será que este conceito, que à partida parece tão simples, é um conceito complicado ou tornado complicado por alguns? Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Sim, eu penso que a diferenciação pedagógica é uma coisa extremamente simples, porque a diferenciação é uma coisa extremamente simples que a escola torna complicada. Diferenciar vem do francês différencier e quer simplesmente dizer constatar a diferença, ou seja, constatar que a heterogeneidade existe. Ora, como sabemos, a escola tem grandes dificuldades com a heterogeneidade, não sabe lidar com ela, não sabe, porque a escola está pensada para seriar e para excluir, e a diferença não tem nada a ver com ela. Quem estiver preso a uma escola de instrução tem mesmo muita dificuldade, nega, reduz, abomina a diferenciação. Por isso, quando encontro um contexto escolar em que as pessoas de várias idades trabalham juntos, eles muitas vezes falam de uma turma mista. Né? Uma turma mista é um conceito estranho. Eu diria que qualquer grupo de pessoas é um grupo onde a diferença existe. Ninguém fala de uma empresa mista, ou de escritórios mistos, ou da Assembleia da República mista, só porque há lá pessoas que são mais novas e mais velhas. Mas na escola, portanto, é um problema. Pronto, então, visto assim, do que é que se trata quando falamos de diferenciação pedagógica? Trata-se de aceitar a diferença, trata-se de ver a diferença que existe e depois de aproveitar disso pedagogicamente. Então, o que pensamos é que quando, como docente, estamos a olhar para o nosso trabalho, podemos organizar este trabalho a partir de várias entradas. Podemos olhar para o programa, podemos olhar para as pessoas e para tudo aquilo que as pessoas têm consigo, trazem consigo, mas também podemos pensar e olhar para a relação que se estabelece quando um grupo de pessoas estão juntos a trabalhar e a pensar sobre um projeto ou sobre algo que querem desenvolver em conjunto e, portanto, ter-se uma relação entre o que é o conhecimento em geral, e o conhecimento deles próprios, em que cada um tem, a partir da sua história de vida, alguma coisa que pode introduzir. Então, a diferenciação pedagógica, diria que é a consequência da análise consciente que eu faço deste olhar para o grupo onde necessariamente todos são diferentes. E então eu posso procurar a diferenciação pedagógica, digamos, por 6 pontos. 6 pontos, e vão ver que a diferenciação pedagógica é alguma coisa que não está confinado, como às vezes se pensa, só ao jardim da infância, só à monodocência. A diferenciação pedagógica é só, como volto a dizer, olhar para a diferença e aproveitar-se disso pedagogicamente. Isto em qualquer contexto. Ou seja, as fotografias que escolhi para acompanhar esta pequena conversa mostram sempre momentos em monodocência, em pluradocência, em ensino superior e em formação em contexto. E digamos que o primeiro ponto é, quando olhamos para a diferenciação, olhamos para o ato da planificação. A planificação é uma coisa que se faz em conjunto.
Trabalhamos em conjunto para perceber o que vamos fazer em conjunto a partir do saber que cada um tem e a partir daquilo que queremos nos apropriar do conhecimento que está à nossa disposição. Estas reuniões são necessariamente, este momento de planificação são sempre necessariamente momentos comuns, ou seja, são momentos em que estamos a discutir em conjunto, pode ter o formato de reunião. No movimento da Escola Moderna, às vezes não é às vezes, falamos do Conselho de Turma, ou do Conselho de Cooperação, ou do Conselho de Cooperação Educativo. Portanto, são instrumentos de trabalho para podermos em conjunto planificar. Nós, quando trabalho com a equipa de educação da Fundação, também utilizamos muito esta ideia de planificar em conjunto o trabalho para depois, a partir do que cada um pode introduzir, construir o produto que idealizamos construir em conjunto. Portanto, temos as reuniões, temos os instrumentos de planificação. A diferenciação também é sempre pensar em como é que eu posso tornar mais eficaz o desenvolvimento do trabalho. Portanto, haverá sempre um trabalho a pares ou em grupo, mas para já, olhando para o trabalho a pares, quer dizer, o ato da diferenciação obriga quase a trabalhar a pares. Eu tenho informação, tu tens informação, em conjunto podemos juntar estes dois olhares e construir a partir daí a nossa parte do produto ou do processo que estamos a desenvolver. Ou seja, o trabalho a pares pode ser muito útil para eu ter um apoio teu para desenvolver um aspecto do currículo. Pode ser um trabalho que fazemos em conjunto para acabar uma pesquisa que estamos a fazer em conjunto. Pode ser um trabalho em que eu tenho uma ferramenta que te pode ajudar para tu melhor apresentar aquilo que tu tens pensado. Portanto, estou a pensar na língua, na matemática, na arte, em qualquer ramo do conhecimento, há sempre a possibilidade de melhorar aquilo que estamos a fazer pelo simples facto de podermos trabalhar a pares. Ou seja, a diferenciação pedagógica é aquele instrumento, aquele conceito que faz com que, de facto, podemos pensar na pesquisa diferenciada. Não temos que todos percorrer o currículo da mesma forma ao mesmo tempo. É mesmo muito bem possível olharmos para aquilo que coletivamente queremos percorrer e depois decidirmos também coletivamente como é que nos vamos organizar para desenvolver este currículo, para trabalhar este currículo, para percorrer este currículo. Portanto, podemos muito facilmente desenvolver e incentivar projetos de trabalho a partir dos interesses que cada um de nós tem, ao olhar para aquela que é a encomenda coletiva, que, obviamente, volto a dizer, quando estamos a falar no ensino básico, estamos a falar de uma encomenda coletiva que é percorrer aquele currículo ao qual somos obrigados. Mas este trabalho pode ser feito de forma diferenciada. Este trabalho pode ser feito cada um a partir do seu ponto de entrada, desde que, e isto leva-me ao próximo ponto, desde que depois volto a convidar para trabalharmos em equipa. Portanto, a diferenciação pedagógica é aproveitar de todas as formas, de todo o saber e de todo o know-how e de todas as competências que já existem no grupo, de potenciar isso, de pô-las em conjunto e depois, a partir daí, construir aquele novo produto que é aquilo que nos leve a fazer aquele pedaço de trabalho que estamos a fazer, que escolhemos para fazer a partir da planificação que fizemos. E, portanto, aí o facto de estarmos a trabalhar em equipa quer dizer que descentramos-nos também do professor. Não é o professor que detém o saber. O saber é algo que está disponível para todos nós, em que cada um de nós, e também o professor, com a sua função específica que tem, pode depois ajudar uns aos outros para apropriar-se daquela parte do saber que é necessária para podermos desenvolver o nosso trabalho. Portanto, é uma centralidade concêntrica, em que cada um pode, a certo momento, ser o centro da ação pelo contributo que está a dar, não é necessariamente o professor. E este centro da ação
obviamente também se proporciona quando depois temos que ir para o próximo passo, quando estamos a pensar na diferenciação pedagógica. Tem que haver comunicação no grupo. É absolutamente obrigatório que sempre que tivemos a trabalhar determinados aspectos de um projeto que construímos em conjunto, que em determinados momentos paramos para devolvermos ao grupo aquilo que cada um de nós tem para dizer sobre aquele assunto que tivemos a trabalhar em conjunto. Ou seja, devolver ao grupo o trabalho que se realizou, sujeitar-se ao grupo para ouvir as críticas do grupo, lançar novas pistas de trabalho para novos trabalhos, é algo que só se pode fazer quando comunicamos em grupo e no grupo. Aí, quando eu estava a dizer a alguns professores com que eu estou a trabalhar neste momento, que ia estar hoje convosco nesta conversa sobre a diferenciação pedagógica, eu perguntei-lhes como é que vocês acham que introduz o tema. Então, é muito importante mostrar as coisas que fazemos. Como é muito difícil mostrar vídeo, pronto, foi por isso que escolhemos as fotografias que foram passando enquanto estava a falar, que pensamos que explicitam um pouco aqueles vários momentos que sustentam a diferenciação pedagógica. Quando chegamos à fase da comunicação, depois falta uma outra parte, que é podermos avaliar de forma cooperada tudo aquilo que fizemos. E outra vez, aqui, a avaliação é uma avaliação em que estamos a ver como que cada um de nós evoluiu. Não se trata de fazer uma comparação de um para outro, mas trata-se de fazer uma comparação comigo próprio e ser ajudado nisso para perceber qual é o trabalho que eu fiz, qual é aquilo que eu ganhei através do trabalho que, entretanto, fiz com o grupo e com os pares com que eu trabalhei. Portanto, esta avaliação cooperada é uma avaliação que obriga a construirmos entre nós instrumentos de trabalho que permitem depois fazer esta comparação entre aquilo que nós tínhamos planificado e aquilo que de facto conseguimos realizar depois no fim. Portanto, é para em cada momento podermos perceber se estamos a desenvolver aquilo que quisemos ou não. Para podermos depois também monitorizar o trabalho coletivamente. Obriga a uma discussão, e lá outra vez o conselho de turma, ou alguns chamam também a assembleia de turma, pode ser um instrumento muito importante, desde que ele se concentra naquilo que é de facto aquilo que é o que nos une, que é o trabalho intelectual que estamos a fazer em conjunto. Como é que estamos a conseguir fazê-lo? Como é que estamos a conseguir organizar o grupo para o fazer? Como é que conseguimos estabelecer entre nós as regras para este trabalho poder acontecer? E também este trabalho em grupo, esta avaliação cooperada, também vai nos permitir de perceber, de analisar em conjunto o currículo que tivemos a percorrer e ver do currículo que está proposto para nós percorrer o que poderão ser os próximos desafios a tomar. Ou seja, quando falamos de diferenciação, não estamos a falar de diversificação. A diversificação é algo que decorre daquela ilusão que continuamos a cultivar na escola muitas vezes, de que se consegue criar grupos que são em que todas as pessoas são em tudo igual. E isto depois cria uma fantasia do aluno médio, para o qual se tem que organizar o discurso, e assim o discurso, como é para o aluno médio, torna-se necessariamente medíocre. Ou seja, aqui temos uma escola básica que se organiza em função deste discurso para um grupo imaginado, e então entra ela própria em contradição, porque depois o que acontece é que, como não encontra aquele grupo, aquelas pessoas imaginadas no grupo imaginado, depois tem que voltar a fazer a separação das pessoas porque não encontrou aquelas pessoas que pensou, que se fantasiou que ia encontrar. Ou seja, a própria escola, cada vez que quer construir um grupo, portanto,
comum, um grupo igual, um grupo homogéneo, cria a si própria a necessidade de introduzir uma diversificação para uma coisa que não existe, não é? E, portanto, como ela tem que introduzir esta diversificação, ela vai depois ou utilizar outros grupos que fazem outros currículos, ou então vai recorrer à retenção e vai ela própria voltar a criar o paradoxo daquilo que queria evitar, ou seja, pôr pessoas de idades diferentes juntos no mesmo grupo. A diversificação é o oposto da equidade. A ironia é que quando a exclusão se produziu, muitas vezes se pensa que então estamos a trabalhar em direção à diferenciação, mas não é verdade, quer dizer, o que fizemos foi de facto diversificar as coisas porque partimos de um princípio que não é correto, que é as pessoas são iguais, elas não são. Ou seja, voltando ao conceito simples, diferenciar é simplesmente reconhecer, perceber que há diferença, né? E, portanto, quando temos este olhar, podemos olhar para todas estas diferenças que existem no grupo, não no sentido de organizar as pessoas em subgrupos em função das diferenças, mas exatamente de juntar toda esta riqueza e, a partir daí, trabalhar em conjunto em vez de a partir de pacotes pré-definidos. Ou seja, a diferenciação é uma forma de olhar para a construção, de olhar para a relação que construi com o conhecimento a partir de uma entrada muito autónoma, e autónoma aqui não é individual, é autónoma no sentido do grupo decide como é que vai se apropriar do conhecimento e o que é que vai fazer com ele. Digamos que quando olhamos para o conhecimento podemos olhar como se fosse a reconstrução de um puzzle, ou então o que fazemos é reconstruir uma imagem que alguém já construiu, portanto estamos só a refazer o trabalho que o outro teve a fazer, ou então podemos pensar em pegar pedaços, em blocos, em coisas como uma construção Lego e vamos construir um edifício a partir dos pedaços de conhecimento que temos. Ou seja, parece-me que a diferenciação pedagógica é aquela capacidade de pegar em todos os pedaços, aqueles também que eu não me estava a lembrar, mas que tu estavas a lembrar de pegar neles, e de em conjunto irmos construindo e eventualmente irmos à procura daqueles pedaços que nem tu nem eu têm ao seu dispor, para depois a partir daí continuarmos a construir. Então, a diferenciação pedagógica parece assim uma coisa que é possível em todos os contextos, que é relativamente simples para imaginar como que se pode trabalhar, é uma questão de criar projetos em conjunto. Porque é que é tão difícil, não é? Porque é que é tão difícil a escola se apropriar da ideia da diferenciação pedagógica? Nós pensamos, e aqui o nós é tanto a equipa de educação da Fundação Aga Khan, mas também outros grupos de pessoas com que eu vou trabalhando, pensamos que o problema principal se situa no facto que vemos pouco o isomorfismo possível entre os vários grupos de trabalho, desde as crianças em creche até os futuros professores na formação inicial de professores. É muito bem possível pensarmos em cada um destes momentos de trabalharmos em conjunto, de fazermos em conjunto a construção de projetos, a análise dos processos que levam a estes projetos, e então fazermos com que, como adulto, estamos na situação que também queremos gerar quando estamos na situação de trabalhar como adulto com crianças. Uma das coisas que temos feito imenso ultimamente com a Fundação é trabalhar este conceito da diferenciação pedagógica utilizando a diferenciação pedagógica, ou seja, criando espaços de discussão e de interação entre os adultos a partir de um currículo
que é apresentado, mas que depois os vários grupos vão se apropriar de formas diferentes para depois, no fim, comunicar uns aos outros quais foram as conclusões às quais cada um deles chegaram. E experimentam na prática, no seu fazer, aquilo que depois deixa de ser algo que parece muito complicado de garantir, como se alguma coisa poderíamos garantir com toda esta força, mas garantir que quando estamos a organizar um trabalho sem ser dirigido pelo professor e sem ser a voz do professor a falar, que depois as crianças poderão não ter percorrido o currículo todo. Ora, o que vemos todos os dias é que não é necessário estarmos a ouvir o professor para percebermos, para apropriarmos-nos do conhecimento que o currículo nos propõe apropriar. Ou seja, eu penso que quando falamos de diferenciação pedagógica, falamos deste tipo de abordagem em qual passamos a trabalhar com as pessoas exatamente como elas são, levando sempre as pessoas além daquilo que já são. Muito obrigada. A diferença é possível e é simples. Muito obrigada pelo seu testemunho. Muito obrigada por inspirar os professores. No rodapé, caso tenham alguma questão a colocar ao professor Pascal, poderão fazê-lo e estará disponível o e-mail. Muito obrigada e, mais uma vez, e até ao próximo webinar da Direção-Geral de Educação. Webinars DGE, Direção-Geral da Educação do Ministério da Educação, divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa.